Cara, outro assunto que a gente não pode deixar de comentar é sobre a guerra da Ucrânia, né? Quais são as últimas notícias sobre, em que pé que a gente tá com isso? As últimas notícias é que, de acordo com o chanceler russo Lavrov, que inclusive estava visitando o Brasil nesses dias, engraçado que ele veio para o Brasil, para Venezuela, para Cuba e para Nicarágua. Ele não foi para outros países. Ele disse num fórum na Índia e ele causou risadas da plateia, falando que a Rússia atacou a Ucrânia porque a Ucrânia atacou a Rússia. E todo mundo deu risada. Olha, a Ucrânia não vai perder a guerra. Porque se a Ucrânia tivesse que perder a guerra, ela já teria perdido. Uhum. O Ocidente está engajado em não deixar a Ucrânia perder o seu território, que é gigantesco. E a Rússia está sofrendo muitas baixas, não tem soldados, não tem armas. O supply chain que eles precisam ter para poder dar comida e armas e, enfim, munições e gasolina para as tropas é uma logística muito grande, porque é muito longe e é muito frio e é muito, enfim, você tem uma série de dificuldades que vão fazer a Rússia cada vez ficar mais mais cansada, né? Mais ferida em relação à guerra. Agora, a Rússia ainda é a Rússia. Eles têm armas nucleares, eles têm armas nucleares táticas, eles têm outros tipos de armamentos que são muito mais poderosos do que o exército da Ucrânia. Só que eles precisam de dinheiro e eles eventualmente vão precisar ter algum arranjo aonde eles consigam aí cansar talvez a Ucrânia e chegar num acordo com a Ucrânia. Não vai ter uma outra solução a não ser fazer um acordo entre os dois. E aí tem a questão, a entrada da China em tudo isso, né? Como a China está tendo um protagonismo em relação a isso. E assim, a China está tendo um protagonismo, ao mesmo tempo a China se preocupa com a sua economia. A China não quer ter sanções econômicas do mundo porque ela tem uma necessidade primeiro que ela tem uma preocupação, isso é uma coisa da China, de estabilidade política. E para ter estabilidade política, para ela poder ter os seus parceiros econômicos, porque ela tem um PIB de 14 trilhões de dólares. Então, é a segunda economia do mundo e ela quer estabilidade porque ela precisa disso, né? Porque ela tem 1,5 bilhão de pessoas. Então, para poder ter isso, ela, de uma certa forma, entende que guerra não é interessante para ela. Uhum. Então, não é interessante. Então, eu não vejo, a minha visão, eu não vejo um alinhamento ideológico pleno da China com a Rússia. Principalmente no que a Rússia está fazendo. Eu vejo um pragmatismo muito grande na China em relação à sua relação com a Rússia, no sentido de não concordar com o mundo unipolar dominado pelos Estados Unidos. A Rússia e a China querem um mundo multipolar onde tem outros grandes poderes, superpowers, que também têm a sua influência e o seu domínio. Mas, ao mesmo tempo, eu não vejo a China dando armas para a Rússia lutar uma guerra na Ucrânia. Uhum. Porque se ela fizer isso, na minha opinião, eu acho que a China pode sofrer sanções que, eventualmente, mesmo que sejam ruins para o Ocidente, porque você sancionar a China, você está dando um tiro no pé. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, a China ela sofre uma consequência. E como eles são pragmáticos, eles não estão bêbados de ideologia anti-Ucrânia ou anti-Ocidente, eventualmente isso pode levar a dissuadir a China a ter uma relação com a guerra de uma forma muito mais equilibrada e não necessariamente pró tudo que o Putin está fazendo. Uhum. Então, assim, pode demorar alguns anos ou pode demorar mais um... Assim, eu não acho que a guerra vai acabar no próximo ano. Mas também não acho que ela vai durar 10 anos. Ela já durou 1 ano. Ela pode durar mais 1, mais 2 anos. De uma intensidade muito baixa. Até se chegar um momento... E assim, muita coisa pode acontecer. Pode acontecer alguma revolução interna. O Putin pode morrer. Ele já não tem uma certa idade. Ele pode ser morto. Pode ter um golpe interno na Rússia. Muita coisa pode acontecer que a gente não tem como saber. Porque essa previsão é uma previsão...
Alguém imaginou que ia ter uma revolução no Egito, que a família Mubarak, que dominou o país por 40 anos, ia cair? Ninguém imaginou uma coisa dessa. Alguém imaginou que os Estados Unidos iam sair do Afeganistão do jeito que saíram e o Talibã ia entrar em uma semana? Ninguém imaginou. Então, essas coisas, assim como na década de 30, ninguém imaginou que a Alemanha ia invadir a Polônia. E invadiu. Então, não tem como prever essas coisas. Agora, que a gente está vivendo uma ordem mundial diferente, a gente está. Eu acho que a gente não vai voltar a ter uma Rússia amiga e parceira, entre aspas, do jeito que a gente viu nos anos 2008, 2009, que o Medvedev visitou os Estados Unidos, enfim, você teve uma relação próxima, de uma aproximação russo-ocidente. E aí vai ter que... E eles se provocaram vários países europeus que não eram membros da OTAN de entrar para a OTAN por medo da Rússia. E a Rússia não vai atacar um país da OTAN, porque isso seria uma guerra dos Estados... Aí seria uma guerra mundial. Sim, sim. Né? Você falou sobre a guerra durar mais que um ano, menos que 10 e tal, mas menos intensa. De um ano para cá, qual é a intensidade, o que mudou? Tipo assim, como estava e como está hoje, em questão de número de ataques ou assim? A estratégia que a Rússia usou na Ucrânia militar foi uma estratégia que não respeitou algumas doutrinas da própria Rússia. Eles atacaram... eles não usaram força aérea para atacar a infraestrutura civil e pontes para danificar a estrutura da Ucrânia para depois entrar por terra. Eles entraram por terra primeiro. E normalmente você não faz dessa forma. Você prepara... a entrada por terra através de força aérea. Você danifica, depois entra. Exato, porque aí você danifica o outro lado. Você danifica as baterias antiaéreas, você danifica pontes, você danifica uma série de questões, no caso, pensando em doutrina de guerra, simétrica. E a Rússia não fez isso. Ela entrou com tanques e acabou recebendo uma resistência muito grande. E hoje em dia, eles têm dentro da Ucrânia uma série de elementos novos que não tinham antes, que podem causar dano à Força Aérea Russa, onde a Força Aérea Russa poderia ter ganho uma supremacia aérea na Ucrânia que hoje em dia ela não tem. Então, isso é a forma como a Rússia... Porque eles leram errado a resistência ucraniana e eles subestimaram o quanto o Ocidente ia ajudar a Ucrânia com armas. É uma guerra terceirizada. Há armas ocidentais, alemãs, francesas, inglesas, americanas e canadenses na mão dos ucranianos lutando a guerra contra os russos. Então, e isso tudo tem um tempo para acontecer, né? Então, se eles tivessem feito ao contrário, talvez a Ucrânia não ia conseguir preparar tudo isso do jeito que está preparado hoje em dia. Né? E, eventualmente, eles achavam que eles iam chegar em Kiev em 2, 3 dias, conquistar Kiev, a Ucrânia ia se render, o Zelensky ia embora do país e acabou a guerra. E não aconteceu. Agora, eu não vejo, ao mesmo tempo, a Rússia abrindo mão da Crimeia, que foi anexada em 2014, ilegalmente. Então, assim, tem tantos detalhes aqui, assim, para acabar a guerra vai ter que ter um acordo. E para ter um acordo, eventualmente... Para ter um acordo, não necessariamente vai ser cumprido acordos passados ou o que seria certo. O que seria certo seria a Rússia sair de todo o território da Ucrânia. E aí você tem que lidar com a realidade. A Rússia vai sair de todo o território da Ucrânia? Ela não vai. Tem como forçar ela a sair? Não tem. É um exército com armas nucleares, é um superpoder... Não vão mandar soldados americanos lá para empurrar os russos. É uma guerra mundial. Então, assim, se não tem como chegar ao máximo do, entre aspas, o que seria o correto, então tem que chegar no meio termo e ser pragmático, que a gente chama de realismo em relações internacionais, para que algum arranjo aconteça dentro disso, onde a Ucrânia continue existindo como um país soberano, tenha o seu território soberano, independente, sem forças russas, e a Rússia saia dos territórios recentes que eles anexaram eventualmente agora nessa guerra, ou fazer algum arranjo de paz onde eles comprem esse território e deem dinheiro para a Ucrânia, enfim, algum arranjo para que a Ucrânia continue, para que a guerra acabe, e depois sem tentar resolver essa questão, essa disputa territorial sem guerra. Sim. E sim em mesas de negociação.
Eu não sei de quem foi aquela frase do se a Rússia desistir da guerra, acaba a guerra. Se a Ucrânia desistir da guerra, acaba a Ucrânia. Na verdade, eu acho que essa frase... eu conheço essa frase de outra forma e de outra realidade. A ex-primeira-ministra de Israel, Golda Meir, que foi a primeira-ministra mulher de Israel e a segunda do mundo, eleita democraticamente. A primeira foi na Índia e a segunda foi em Israel. Ela foi eleita em 69, onde na Suíça, naquela época, as mulheres não tinham nem direito a voto. Nossa. Incrível. E ela disse essa frase. Na época existia a guerra árabe-israelense, que hoje praticamente não existe mais, onde os estados árabes fizeram guerras contra Israel. E ela disse essa frase. Ela fala: se Israel baixar suas armas, não tem mais Israel. Se os países árabes abaixarem suas armas, não vai ter mais guerra. E essa frase ela disse na década de 70. E é mais ou menos a mesma frase hoje em dia replicada. Que está correta. Se a Rússia baixar as armas, a guerra acaba. Se a Ucrânia baixar as armas, não tem mais Ucrânia. E isso funciona hoje em dia para a realidade de Israel, não com os países árabes, mas que Israel já tem relação com muitos países árabes, mas em relação aos grupos terroristas que controlam regiões nesses lugares. Se Israel baixa as armas, esses grupos invadiriam, matariam, expulsariam, enfim, controlariam e provavelmente iriam impor aí um regime totalitário, religioso, como acontece no Irã, como acontece no Talibã, no Afeganistão. Se Israel baixasse as armas, se eles baixarem as armas, tem paz. O que impede de ter paz entre palestinos e israelenses, de imediato, até mesmo conflitos que acontecem em Gaza, ano sim, ano não é uma questão de conquista de território. As pessoas às vezes comentam, eu fico vendo os comentários nos podcasts, as pessoas falam: não, mas se o Hamas abaixar as armas, Israel vai conquistar o resto do território palestino. Mas isso simplesmente é fumaça ideológica sem nenhum fato. Israel saiu de Gaza em 2005. Então, por que Israel iria reconquistar um território que ele decidiu sair por livre e espontânea vontade em 2005? Era um território que ele controlava, que não pertencia a Israel, porque foi conquistado do Egito em 67, e eles poderiam muito bem continuar controlando esse território. Eles decidiram sair, entregaram a Gaza para a autoridade palestina. Então, se o Hamas ou a Jihad Islâmica, que são dois grupos que controlam Gaza, baixarem as armas e a autoridade palestina voltar a governar Gaza, porque eles não governam hoje em dia, a vida dos caras de Gaza vai melhorar, o bloqueio a Gaza vai terminar, porque Israel impõe um bloqueio marítimo, eles vão poder ter um porto, poder ter um aeroporto, enfim. Vai ter uma série de questões que eles vão poder ter se o Hamas e a Jihad Islâmica não estivessem ali com armas controlando a população e atacando Israel. Então, essa comparação ela é válida para a Ucrânia e para a Rússia hoje em dia. Qual que é o posicionamento atual do Brasil em relação à guerra? Então, o Brasil, eu sinto que a diplomacia brasileira tenta, de uma certa forma, se colocar equidistante de conflitos, tenta, de uma certa forma, querer ser neutro para servir de negociador, de mediador, e, ao mesmo tempo, acaba escorregando em declarações que muitas vezes são colocadas para agradar apoiadores políticos, ou frases completamente desastrosas que são faladas às vezes sem nenhum tipo de preparo histórico anterior, ou por uma questão às vezes até ideológica, como foi, por exemplo, falado assim, criticaram como foi falaram, os Estados Unidos precisam parar de fomentar a guerra. Desculpa, a gente não está na década de 60 nem de 70, a gente está em 2023. Os Estados Unidos não estão fomentando a guerra. Os Estados Unidos deram armas para a Ucrânia se defender, não atacar. A Ucrânia está se defendendo de uma invasão de um país muito maior e muito mais poderoso, né? Os Estados Unidos lamentaram essa declaração, inclusive, eu vi numa notícia. Sim, e aí depois voltaram atrás, e aí o Lula culpou os dois países, os dois são responsáveis.
as relações internacionais não são feitas de situações 880 ou preto e branco. É muito mais denso que isso. Existe uma série de questões que aconteceram antes, na Ucrânia em 2014, nos protestos em Kiev, na praça famosa que teve os protestos com mortes, teve a anexação da Crimeia. A questão, se querem trazer, acredito que ele estava se referindo a isso, querem trazer a questão da OTAN para ser discutida, ok. A Rússia se sente ameaçada, isso na narrativa russa, que a OTAN está expandindo o seu rol de países a leste e fazendo com que países entrem dentro da OTAN. Fazendo não, na verdade, os países que pedem e a OTAN tem que aceitar aliança de forma unânime. Não pode ter um país que negue. Então, a Finlândia foi aceita agora, porque a Turquia era o único país que estava resistindo, aí a Turquia aceitou. Então, agora a Finlândia faz parte da OTAN. É a Finlândia que pediu fazer parte da OTAN e não ao contrário. Não é a OTAN que invadiu a Finlândia e anexou a Finlândia. Agora, na visão russa, e essa visão russa que o mundo talvez precisaria tentar não concordar, mas eles precisam entender para poder negociar. Na visão russa, bombas atômicas estão ficando cada vez mais próximo da fronteira russa. Porque o que acontece? Quando você vira um membro da OTAN, tem uma série de coisas regulatórias que você precisa fazer. Dentro do seu Ministério da Defesa, dentro do orçamento de defesa, dentro da preparação militar e, eventualmente, bases militares da OTAN dentro do seu território. Aí existem países existem países da OTAN, como a Turquia, que tem uma base da OTAN com bombas nucleares que pertencem aos Estados Unidos na Turquia. Então, a Rússia, e eu estou agora não defendendo e nem protegendo, estou explicando como eles pensam. A motivação deles. Eles veem o mapa mundial e falam: os Estados Unidos estão aqui e não tem nenhuma bomba atômica em volta dos Estados Unidos que não seja dos Estados Unidos. Enquanto que a Rússia está aqui e tem bombas atômicas na França, tem bomba atômica na Inglaterra, que são dois poderes nucleares, e tem bombas nucleares aqui em países da OTAN que pertencem a esses poderes nucleares. Porque esses são os poderes nucleares da OTAN: a França, a Inglaterra e os Estados Unidos. Não tem nenhum outro poder nuclear na OTAN. Né? Então, esses países que acabam aderindo à OTAN e, eventualmente, instalando bases da OTAN em seu território é de comum acordo, não é uma obrigação. Então, acho que a Finlândia, se não me engano, não vai ter bases da OTAN com bombas atômicas. Mas eles fazem parte da aliança. Então, a Rússia vê desse jeito. Então, assim, isso tem que ser levado à mesa de negociação. A mesa de negociação pode discutir tudo. Pode discutir OTAN, pode discutir as fronteiras, pode discutir armas atômicas. Mas você está discutindo sem guerra, não atacando civis em Kiev, com drones suicidas feitos no Irã. Então, desculpa, eu acho que mesmo cientistas políticos, jornalistas, eu falo isso muitas vezes. Eu dei uma vez uma entrevista para um jornal, acho que do Amazonas, eu acho, em 2019. E eu falei assim: a neutralidade entre um grupo terrorista e um país democrático só nutre o grupo terrorista. Não tem como ser neutro entre um grupo terrorista e um país democrático. Por isso que é tão complicado, às vezes, a questão, por exemplo, de Israel e os palestinos. Porque a impressão que dá para um leigo é que Israel é um país forte, os palestinos são fracos, Israel está atacando Gaza, então eles fazem logo uma comparação de que Israel está atacando Gaza, a Rússia está atacando a Ucrânia, então a Ucrânia é Gaza, Israel é a Rússia. É justamente o contrário. Só que é diametralmente o contrário, mas é difícil de entender por que é o contrário. A Rússia é uma ditadura, Israel não é. Gaza é controlado por uma ditadura, do Hamas. Então, aí você tem um regime parecido entre Rússia, uma ditadura, e Gaza é controlado por uma ditadura. Israel é uma democracia e a Ucrânia é uma democracia com várias falhas, mas ainda assim uma democracia. Ele foi eleito, né? Israel sofreu um ataque de Gaza, do Hamas. Então não é uma guerra de Israel contra os palestinos, é uma guerra de Israel contra o Hamas, que controla a força no território palestino.
E aí que está essa grande diferença. Na hora de negociar, as negociações precisam ser sem guerra, sem esses países atacar, e sem a Rússia atacar civis na Ucrânia, que é isso que está acontecendo. Por isso que a oposição do Brasil, ou oposição de jornais, ou oposições de cientistas políticos, de uma certa forma, é pela paz, mas você pode sim falar quem está errado. Então, assim, pessoas que são solidárias com os palestinos, falam assim, eu sou solidário com os palestinos, eu quero que eles tenham um país. Mas para as hostilidades terminarem, o Hamas precisa parar de atirar em Israel. Aí Israel vai parar de atirar no Hamas. Depois sentem e negociem, de forma direta, indireta, com a mediação do Egito, de quem for. Mas não dá para tapar parte da história e apenas ficar acusando o mais forte atacar o mais fraco. Né? Nesse caso daqui não é o mais forte e o mais fraco. No caso do Oriente Médio é uma outra equação, é totalmente diferente, uma guerra assimétrica, onde tem a gente faz um comparativo que não tem muito como comparar as duas situações, mas eu lembro que a gente até fez uma postagem educacional no passado falando assim, não é igual a situação. Primeiro, a Ucrânia não sequestrou russos. O Hamas sequestrou israelenses. A Ucrânia não cavou túneis para entrar no território russo e sequestrar civis. O Hamas fez isso contra Israel. A Ucrânia não está jogando foguetes em civis russos pelo ar. O Hamas fez isso. Então é totalmente diferente. Por isso que é mais complexo e é justamente isso. Quando diplomacia de países tentam se colocar neutros em situações tão gritantes quanto essa, eu acho que a assertividade da diplomacia é tentar, obviamente, convencer as pessoas a parar as hostilidades no primeiro momento e sentar para negociar no segundo momento, mas não tem como você acusar os dois pela guerra. Você pode ser a favor de parar, de que a guerra acabe, ao mesmo tempo que você fala assim, a Ucrânia foi invadida, a Rússia invadiu. Não tem como comparar. Sim. A pessoa confunde, na verdade, aquilo que ela defende com defender a atitude, seja ela qual for, né? Então, assim, a pessoa, vamos supor, tem uma orientação política a favor disso ou daquilo, então ela defende qualquer atitude que seja tomada em defesa daquilo que ela acredita. E não é assim, e aí, né? Então,